Ok, vamos iniciar. A UTC América Latina dá as boas-vindas para todos os participantes desse webinar. É um webinar, nós provocamos esses webinars de cunho tecnológico e hoje nós teremos uma palestra da Cisco a respeito de segurança cibernética em ambientes OT, operacionais. São ambientes bastante diferentes dos ambientes de TI normal e precisam de um tratamento diferente, especializado, atento 24 horas por dia. Isso tudo, nós temos dois especialistas no assunto, Alfredo Gomes e Jorge Almeida, que vão estar com a gente nos próximos 45, 50 minutos. Teremos algumas demonstrações dos sistemas e teremos a explicação básica de como funciona a segurança cibernética. A UTC América Latina está promovendo esses webinários no intuito de treinar o pessoal que trabalha na indústria de missão crítica. Esses webinários nós estamos realizando praticamente um por semana. Nós temos uma linha de ação, um nicho, em que nós fazemos webinários essencialmente técnicos ou regulatórios. Então, se vocês estiverem interessados na parte técnica dos assuntos levantados, é aqui. Nós temos uma previsão de 45 minutos de webinar. Vocês podem fazer perguntas via chat, está aberto, ou QIA, e está aberto para vocês. E, no final, nós passaremos essas perguntas para os nossos palestrantes. Outra informação importante é que esse webinar está sendo gravado. E a gravação será colocada na página da UTC América Latina e disponibilizada para os interessados. Então, se vocês estiverem interessados ou conhecerem alguém que está interessado neste assunto, perdeu por algum motivo a apresentação, eles poderão recorrer à nossa gravação. Nesse momento, eu dou boas-vindas a todos e vou passar a palavra para Alfredo Gomes, da Cisco, que vai iniciar a palestra de hoje. Jorge ou Alfredo? O Alfredo vai começar. Pois é. Agora eu sou o apresentador, Dmitry. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela. Acredito que todos já estão vendo a minha tela. Obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade de falar hoje aqui com vocês. Hoje a gente vai falar como introduzir ou expandir seu estado de segurança, mantendo uma operação segura e contínua. Meu nome é Alfredo Gomes, eu sou especialista em segurança cibernética e junto com meu companheiro comparsa Jorge Almeida, arquiteto de soluções de segurança, nós vamos falar um pouco sobre a visão da Cisco sobre esse tema tão delicado. Reconhecemos plenamente de que nesse espaço precisamos abordar a rede e o sistema sobre eles com cautela e até mais lento do que estamos acostumados do lado da TI. Para isso, analisamos em etapas a segurança, de acordo com as necessidades específicas do ambiente operacional. Os nossos próximos 60 minutos, 45 minutos, eles serão divididos em duas partes. Vamos apresentar aquilo que entendemos ser essencial para a segurança cibernética no ambiente de OT e vamos demonstrar em laboratório como as soluções de segurança da Cisco podem endereçar alguns desses desafios. Para a maioria dos serviços providos pelas utilities, a busca da excelência operacional é a força motriz para o investimento, tanto em termos de capital quanto despesa operacional. Mas não é o único ponto focal. A segurança do trabalhador ela não pode ser sacrificada. Essas duas áreas são as que funcionam a grande parte dos investimentos atuais em automação nas utilities.
As receitas não estão crescendo como antigamente. E as pressões para reduzir os custos e maximizar os resultados, elas continuam a aumentar. Mas reduzir os custos requer investimento também. E embora a modernização seja claramente o caminho a seguir, isso gera algum risco. Toda mudança tem, sim, os seus desafios. Então, assim, em nosso impulso à excelência operacional, surgem alguns desafios tecnológicos. Há a necessidade de equilibrar esses passos adiante, cuidando dos potenciais impactos negativos que podem vir como resultado. Então, enquanto isso no Brasil, o que tem se falado, né, sobre segurança para ambiente de infraestruturas críticas? Então, vimos aí há algum tempo a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, aprovada em 2018, que tem como finalidade garantir a segurança e a resiliência das infraestruturas críticas do país e a continuidade da prestação de seu serviço. Dentre os seus objetivos, né, a gente destaca que, ao contrário da área de TI, onde a premissa é conter a qualquer custo um cyberataque, o ambiente operacional ele privilegia a continuidade da operação. Então, assim, toda e qualquer iniciativa de digitalização deve estar pautada sempre na continuidade da operação. E outro ponto também de destaque é que se faz necessário um sobre cyberameaças no ambiente de OT. Então, iniciativas como essa que está sendo promovida ajudam muito a gente ter esse tipo de conscientização, esse tipo de debate. Já em 2020, foi aprovada a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, onde uma das suas ações estratégicas versa justamente sobre elevar o nível da proteção das infraestruturas críticas nacionais, né? Com algumas iniciativas do tipo maior interação entre a agência reguladora para tratar do tema de segurança cibernética, a adoção de ações de segurança cibernética, políticas, revisões periódicas, a constituição de uma equipe de tratamento de incidentes de rede. E, mais recentemente, o ONS anunciou a elaboração de um procedimento de rede de segurança cibernética, qual deve ser adotado aí pelos agentes e pelo próprio ONS em breve. Mas por que cibersegurança tem se tornado um assunto tão importante para a infraestrutura crítica? Por que estão se falando tanto, né? Porque os ataques são reais. A gente está vendo cada vez mais um número crescente de incidentes cibernéticos direcionados a infraestruturas críticas no mundo inteiro. Então, no ano passado, nós tivemos um número sem precedentes de manchetes de ameaças nas utilities, em 2019. Né? Em todo o mundo, a gente está vendo impactos e preocupações associados ao sistema de energia elétrica desses países. Então, vimos desde governos atacando explicitamente, né, essas organizações e até mesmo aqueles que buscam lucrar economicamente com esses ataques. Então, em 2019, a gente viu de tudo. Né? Então, aqui vale uma reflexão. Né? Quando uma notícia dessa acontece, quando a gente vê na mídia, num portal de notícias, né, um incidente como esse, a organização de vocês tem algum sentimento de preocupação, né, a respeito dessas notícias, ou é indiferente? Esse é um ponto importante, né, porque a gente está vendo que no Brasil esse cenário não é diferente. 2020 ele começou bastante ativo, e as nossas expectativas, né, são de que vai existir um aumento, tanto no número quanto na sofisticação desses cyberataques. A indústria de segurança, né, o nosso lado aqui, tem feito a sua parte. Né? Existem inúmeras opções de soluções que podem sim ajudar a acelerar a excelência operacional por meio da segurança. Mas qual é a solução correta para o seu ambiente e sua realidade? Mais ainda, qual o esforço, tempo, revisão de processos, investimentos, pessoas, né, que a sua organização vai ter que fazer? Tudo isso fica ainda mais difícil se a gente pensar em uma estratégia de segurança baseada em produtos pontuais, para endereçar problemas pontuais. Né? Soluções essas que muitas vezes não têm nenhum tipo de integração com as demais soluções dentro do seu ambiente. Então, acaba se tornando cada vez mais difícil manter uma estratégia de cibersegurança dentro do seu ambiente operativo. No passado, havia uma equipe separada gerenciando a rede de OT e a rede de TI. Então, à medida que essas convergem, é importante que exista uma estratégia de segurança híbrida, que entenda as necessidades de ambos os lados. Os profissionais de TI, eles precisam entender a criticidade das comunicações em tempo real e como as ferramentas tradicionais de rede podem derrubar ou impactar os equipamentos no ambiente de OT.
Já os profissionais de OT precisam entender os riscos de segurança, né, de ter dispositivos cada vez mais conectados, e entender que esses ativos com segurança, ele é extremamente importante para a continuidade da operação digital. Então, como que a gente pode aumentar a nossa segurança no ambiente de operação? Nós da Cisco acreditamos que uma abordagem em fases ela é a maior alternativa para atingir resultados em um curto espaço de tempo, preparar a organização para um cenário cibernético em constante evolução e aumentar o retorno do investimento no processo de produção. Vamos explicar cada um desses níveis que vocês estão vendo aí na tela, né, na nossa apresentação, mas é importante que vocês tenham em mente, que vocês saibam, que esses, passo a passo, eles estão interligados. Então, por exemplo, quando a gente atua no nível 0, né, que seria a parte da segregação entre IT e OT, o resultado dessa nossa abordagem, dessa nossa atividade, ele vai estar diretamente ligado aos níveis superiores, ao nível 2, por exemplo. Então, isso nos dá uma flexibilidade de atuação. Né? Então, quanto de investimento eu vou ter que fazer, qual o tempo que eu vou levar para atingir determinado nível de maturidade de segurança de rede. Né? Um ponto que é importante também é a gente pensar em não reinventar a roda. Né? Tome como base os padrões da indústria. Já existem padrões de segurança cibernética estabelecidos, utilizados, né? Seja por vertical, seja em países. A mensagem é, não busquem reinventar, né? Busquem utilizar aquilo que já está sendo feito com sucesso. O segundo passo nessa nossa jornada para alcançar a excelência operacional através da segurança é utilizar esse modelo para verificar o desempenho das suas instalações, subestações, usinas, né? Considerando o quê? Primeiro, a criticidade ao negócio. Qual é a receita que ele me traz, rentabilidade, a parte responsável, qual é a minha maturidade de rede hoje, o uptime, resiliência, manutenção, escalabilidade. Com esse modelo, com esse scorecard, a gente pode identificar facilmente, né, quais são as áreas que merecem uma atenção imediata. Então, ou seja, aquilo onde eu estou mais vulnerável, cara, preciso atacar mais rapidamente. Aonde que eu vou iniciar os meus trabalhos? Quais são as minhas oportunidades de crescimento? E eu enxergo, né, através desse scorecard, claramente aonde está a minha excelência operacional, aonde eu quero chegar. Né? Esse scorecard ele pode ajudá-lo no planejamento, claro, das próximas ações. E o terceiro passo seria justamente utilizar esse scorecard para impulsionar o crescimento. Então, utilizá-lo para incentivar equipes locais a elevar o seu nível de maturidade de rede, criar uma certa disputa saudável dentro da instituição, para que cada um se sinta responsável por elevar cada vez mais o seu nível de maturidade de segurança. Com isso, a gente acaba explorando novas oportunidades de melhoria. Então, vamos exemplificar como essa abordagem em fases pode deixar essa jornada cada vez mais simples. Vamos utilizar como referência, né, o modelo Purdue, né, que ele vai nos guiar nessa jornada para que fique algo visual, né, o que nós estamos falando em relação à maturidade de segurança. Então, nosso primeiro desafio, né, seria realmente segregar o que é IT e o que é OT. Criar realmente uma plataforma, um caminho para que essas áreas possam sim conversar, mas de uma forma extremamente segura. Para tal, nós utilizamos o conceito de zona industrializada, zona industrial desmilitarizada, ou IDMZ. Tá? Em termos militares, uma zona desmilitarizada ele é uma área habitualmente, né, a fronteira entre duas ou mais potências, onde a atividade militar ela é estritamente não permitida. Trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, criar uma IDMZ, esse ambiente 100% isolado e com forte esquema de segurança para entrar e sair, ele cria um ambiente ideal para a integração entre a zona corporativa e a zona industrial, sem abrir mão da segurança. Não há qualquer tipo de comunicação direta entre a zona corporativa e a zona industrial. Todo o tráfego que entra e sai dessa IDMZ, ele é minuciosamente inspecionado. Essa inspeção, ele deve conhecer, né, claro, aquilo que ele está protegendo, tanto na parte da zona corporativa,
quanto na parte da zona industrial. Ou seja, eu preciso ter elementos, nesse caso estamos falando de tecnologia de firewall de próxima geração, mas elementos que entendam sim aquilo que eu estou protegendo. Então eu preciso, para montar o melhor esquema, a melhor barreira de proteção para a minha zona industrial, um ferramental que entenda os seus protocolos, entenda os seus desafios, entenda os seus componentes, justamente para que eu possa ter uma maior assertividade, um maior controle, consequentemente, uma maior segurança no meu ambiente. Outro benefício importante de ter uma IDMZ é justamente para fins de compliance, ou até mesmo as boas práticas de segurança da informação. Próximo desafio de segurança é ter total visibilidade sobre os ativos que estão na minha zona industrial. Não apenas saber quem são, qual é a sua função no processo operacional, mas entender realmente os pormenores da sua comunicação, componentes, fabricantes, firmwares, comportamentos. Então, somente com uma visão sobre o ambiente é que se torna possível uma evolução para os próximos níveis de maturidade, né? Então, se olharmos com atenção os ativos da zona industrial, a gente pode, com certeza, aumentar a nossa segurança. Então, dando um zoom aqui na nossa zona industrial, a gente está falando de tecnologias como análise comportamental de rede, né? Análise comportamental essa que ela pode ser feita de forma passiva, né? Através de um espelhamento de porta, onde eu monitoro, onde eu coleto, né, tudo que está sendo, todo tipo de comunicação dentro do seu ambiente, ou até mesmo, né, no nosso caso, por exemplo, ou até mesmo nos seus próprios equipamentos de rede, né? O importante aqui é a gente ter realmente uma total visibilidade sobre o que eu tenho no meu ambiente. E quando a gente fala em visibilidade, a gente está levando o conhecimento dos nossos ativos dentro do ambiente operativo. Então, inventariando esses ativos, mapeando padrões de comunicação, identificando e alertando sobre eventuais vulnerabilidades desse dispositivo, o que pode ser aí a porta de entrada para um incidente cibernético. Podemos também obter insights operacionais, né? Quando a gente identifica alterações nas configurações desses ativos, esse registro de eventos relevantes no ICS para manter a integridade da operação. Nesse momento, a experiência do time de OT, né, ele maximiza o retorno desse investimento. Porque quem sabe realmente como se comporta os meus dispositivos dentro da minha zona industrial é o pessoal de operação, com certeza. E isso nos ajuda também no combate à ameaça, né? Já que eu estou tendo uma visibilidade, que eu estou enxergando tudo, eu posso sim identificar padrões, né, fora comportamentos fora do meu padrão, né, para identificar possíveis anomalias. Eu detecto intrusos baseado em assinatura e eu tenho informações e alertas em tempo real, né? Então, o importante, quando a gente fala de visibilidade, algo novo foi adicionado dentro do meu ambiente, eu preciso ter uma visibilidade imediatamente sobre esse novo componente. Agora que eu tenho, né, meu ambiente separado, IT, OT e total visibilidade do meu ambiente de IT, o próximo passo justamente nessa nossa jornada, é segmentar esses sistemas dentro da zona industrial, né? Esses macro segmentos, né, eles podem ser baseados na sua funcionalidade, na criticidade ao negócio, nos níveis de risco ou até outros requisitos definidos pela organização de vocês. Cada segmento, cada macro segmento desse, ele deve ter apenas um único ponto de entrada, para garantir aí que não há qualquer tipo de comunicação indevida. Eu garanto que, com essa macrosegmentação, a comunicação ela só vai acontecer entre os equipamentos que fazem determinada atividade ao negócio. Eu garanto aí que comunicações indevidas, seja por um incidente cibernético, seja por uma falha no processo, uma falha na configuração, na minha arquitetura de rede, isso não vem acontecer e não vem impactar o negócio, né? Todo o tráfego que sai, que entra e sai dessas zonas, também chamado, né, de interzona, ele deve ser sujeito à inspeção. Essa macrosegmentação, ele permite um melhor controle sobre a utilização da zona industrial e ele facilita
a resposta a um incidente cibernético. Seguindo, avançando na nossa jornada, para evitar acessos não autorizados ao ambiente operativo, esses usuários devem ser identificados e autenticados e autorizados de forma exclusiva antes de obter acesso. A autorização desse usuário ele deve seguir o princípio de menor privilégio, aquele que concede aos usuários privilégios únicos e suficientes para permitir que eles cumpram as suas funções definidas, nem mais, nem menos, exatamente aquilo que você precisa para executar a sua atividade. Então, imagine que temos um usuário, né, necessitando acesso a algum dispositivo dentro da zona industrial, e ele vai pedir, né, olha, olá, sou Alfredo, gostaria de acessar um dispositivo XYZ. Como se dá o passo a passo para permitir que o Alfredo acesse? Então, a primeira parte seria justamente a gente analisar as credenciais do Alfredo, então analisar numa base de dados para identificar quem é, né, o que eu faço, né, o que eu vim fazer, qual é o grupo dentro da organização a que eu pertenço. Ele vai olhar na base e falar, legal, o Alfredo faz parte do grupo tal e tem como atividade executar determinada função. Mas, para garantir que o Alfredo é realmente o Alfredo, ou não é ninguém utilizando a credencial, eu utilizo aí uma tecnologia de duplo fator de autenticação. Então, hoje, por exemplo, eu conseguiria, né, tentar acessar alguma coisa e ser notificado no meu celular de que a minha credencial está sendo utilizada, e se for eu mesmo, boto o dedo aqui, faz um reconhecimento facial, ou seja, eu tenho um segundo fator de autenticação, justamente para garantir que a credencial está sendo usada pelaquela pessoa de direito, né? Então, essa autenticação de dois fatores, como eu comentei, ele impede, né, o reaproveitamento dessas credenciais e ele frustra também eventuais ataques de adivinhação de senha, né? Com essa duplo fator, ou seja, eu chequei a base, chequei a pessoa, eu associo a essa pessoa ou esse indivíduo um ID, né, um tag ou um crachá, né, fazendo a analogia ao nosso dia a dia físico, né? Então, os usuários, eles recebem esse ID exclusivo, o qual o acompanhará a todo momento que ele esteja interagindo com o ambiente. Essa tag, esse crachá, é ele que abre e fecha as portas dentro do ambiente operativo para determinado usuário executar a sua atividade. Tá? E tudo isso, ele é alimentado, né, como a gente já comentou, pelas fases anteriores. Então, lembra que a gente mapeou tudo, identifiquei, segmentei, agora eu estou dizendo, ó, o usuário tal só faz isso aqui dentro do meu ambiente. Outro ponto importante, né, nosso desafio de cibersegurança para o ambiente operativo é que hoje existem situações que o acesso aos ativos da zona industrial eles são feitos a partir de usuários fora do ambiente da organização. Então, a gente está falando aí de terceirizados, fornecedores, pessoal que vai dar manutenção em determinado equipamento. E hoje estamos vivenciando um momento onde o acesso remoto se tornou crucial, né? A pandemia do Covid-19. Hoje nós temos plantas que estão sendo 100% controladas de fora do ambiente operativo. Então, isso cria uma grande superfície de exposição a ameaças cibernéticas. Então, a gente tem falta de controle do que tem lá do outro lado, né? Quais são as intenções, qual é o dispositivo que está sendo utilizado para acessar, quem são as pessoas que estão tentando acessar, né? Então, para garantir a integridade desse ambiente operacional, sem prejudicar, claro, a execução das atividades, uma abordagem em várias camadas torna o ambiente acessível sem abrir mão da segurança. Então, imaginem, né, que o usuário precisa acessar, né, um PLC para ter algum tipo de informação. O primeiro passo para que esse usuário tenha sucesso seria fechar uma VPN, né? Fechar um túnel seguro e criptografado de comunicação entre esse usuário remoto e a IDMZ. Percebam que não é diretamente no ambiente operacional. Estou fechando um túnel com aquela zona, né, desmilitarizada que temos na etapa, na nossa primeira etapa. O procedimento de entregar a esse usuário a sua credencial é o mesmo que vimos na etapa anterior. Uma consulta
a uma base de dados de usuários, um duplo fator de autenticação para garantir que a credencial é realmente daquele usuário. Entreguei esse tag para esse terceirizado. Esse cara vai dar acesso única e exclusivamente a um jump server. Ou seja, a única máquina que esse cara tem acesso dentro do meu ambiente é um jump server, uma máquina 100% harmonizada, customizada, tunada, para minimizar qualquer tipo de impacto de ameaça cibernética nele. Então, esse jump server ele é a única interface do usuário externo com a zona industrial. Uma vez que ele acessa esse jump server, a rede inteligente, né, já utilizando as informações coletadas nas etapas anteriores, conduz o usuário ao seu destino, baseado no perfil, sem a necessidade de intervenções manuais, sem customizações, criações de regras, em nada. Alertas em tempo real sobre possíveis desvios de comportamento ou alterações indevidas são gerados para uma rápida resposta. E essas informações elas são armazenadas em um ambiente seguro, caso sejam necessárias para uma eventual auditoria do futuro. Então, levar essa inteligência sobre os usuários e suas atividades para o ambiente já previamente mapeado e segmentado diminui a superfície de incidentes que podem ser causados devido a um acesso remoto, sejam eles provenientes ou até mesmo de um descuido operacional. O cara que acessou e mandou um comando errado, logou num equipamento que não devia, e por aí vai. A última etapa dessa nossa jornada, ela aborda especificamente as ameaças cibernéticas e como podemos responder de forma rápida, simples, coordenada e sem impactar na produção, é claro. Então, já falamos anteriormente que a TI tem uma expertise sobre a resposta a incidentes, né? Processos bem definidos, ferramentas, soluções, pessoal treinado, mas é a OT que tem um conhecimento do funcionamento dos ativos, o nível de criticidade e até o discernimento para apontar quem pode e quem não pode parar, né? Então, assim, uma plataforma única que possa trazer o melhor desses dois mundos é a chave para a excelência operacional. Então, imaginem uma plataforma onde possamos ter total visibilidade sobre os componentes de segurança que vimos no passo anterior. Uma plataforma que, de forma centralizada e coordenada, seja possível, em poucos cliques, identificar e mitigar uma ameaça cibernética. A Cisco tem uma plataforma chamada SecurityX, que é justamente essa que integra a sua arquitetura de segurança, Cisco e de terceiros, com a sua infraestrutura de rede, para trazer a poucos cliques uma visibilidade total do seu ambiente, orquestração dos componentes e até automação de rotinas de resposta a incidentes cibernéticos, justamente para que a gente não perca tempo. E nós sabemos que o grande desafio em relação à segurança cibernética é diminuir o tempo de resposta, né? Isso pode ser crucial entre um incidente bem identificado e controlado a um incidente que vai virar uma manchete num site de notícias, uma reportagem no Fantástico e por aí vai. Então, pensando em resposta a incidente, tudo começa com inteligência, né? Preciso ter inteligência para me apoiar a identificar e a responder de forma eficaz a esse incidente cibernético. Então, a possibilidade de você poder comparar eventos internos do meu ambiente com uma fonte de inteligência global, né, ele é crucial para iniciar um processo de resposta a incidente. Então, exemplificando, né, a gente tem aqui, por exemplo, um ataque de malware, né, ou até mesmo uma ameaça interna. Onde, primeiro passo, o analista de segurança ele vê o alarme no seu dashboard, na sua tela, né, de uma possível exfiltração de dados, né, acionados no painel dessa sua ferramenta de resposta a incidente. O analista, então, clica nesse alerta, nesse alarme, para buscar mais informações sobre o dispositivo, né, que gerou esse alarme, quem foi, né, de uma forma bem ágil e precisa, né, apoiado pelos estágios anteriores, né, o analista consegue aí ver o nome do host, a localização, o endereço MAC, quando ele foi visto pela última vez, quais são as políticas aplicadas, qual grupo, célula esse dispositivo pertence, seja um inventariado total daquele dispositivo. A partir daí, o analista vai a associar esse dispositivo
a acessão do usuário, né, ou aquela identificação do usuário, para ver quem era o usuário que estava logado naquele dispositivo, interagindo com aquele dispositivo quando o alarme foi acionado. Então, isso pode estar relacionado a uma invasão, um ataque cibernético, ou mesmo até uma atividade não intencional, né, ou uma falha nos procedimentos internos. O próximo passo no processo de resposta a incidentes é analisar o comportamento da comunicação. Como e com quem esse evento está comunicando. Aqui, a gente pode encontrar, por exemplo, um tráfego de comando e controle, que é quando um atacante, né, externo está conectado ao dispositivo e enviando comandos para serem executados de forma remota. Uma vez que eu identifico essa comunicação, eu passo a inspecionar de forma mais profunda quais foram os dados que foram enviados, né, e para onde. Foi interno, foi externo? O analista, agora que ele tem uma visibilidade total do incidente, né, ele pode efetivamente mitigá-lo, né, seja isolando uma área, né, um dispositivo, uma comunicação, né, e isso é uma decisão que ela tem que estar 100% baseada nos insights do time de OT, né, para evitar qualquer tipo de interrupções na operação. Então, após o incidente controlado, o administrador ele pode facilmente acessar a telemetria de todos os componentes associados a esse evento de segurança para uma investigação mais aprofundada. Então, esse passo ele é muito importante para notificar todos aqueles que precisam, né? Sejam a agência reguladora, área de compliance, os executivos da instituição, e também para identificar possíveis pontos de melhoria nos processos de segurança operacional. Então, com isso, né, conseguimos assim reduzir a resposta ao incidente cibernético, que, na sua grande maioria, gira em torno de meses, para a questão de horas, né, de forma muito simples. Então, com isso, né? Então, concluindo, né, as utilities elas buscam impulsionar melhorias operacionais em seus sistemas de produção e ativos por meio da convergência e da digitalização, aproveitando aí os novos paradigmas da internet das coisas industriais, indústria 4.0. Só que as iniciativas exigem uma conexão segura dos ambientes de produção, né, por meio de tecnologias de rede padrão, para permitir que as empresas e os principais parceiros tenham acesso a esse rico fluxo de novos dados, visibilidade em tempo real e, quando se faz necessário, até acesso remoto aos sistemas e ativos nos ambientes operacionais. Um valor fundamental que a Cisco fornece é que nós conectamos e protegemos em todas essas camadas de tecnologia, desde o sensor no chão da planta até as ferramentas de análise de equipamento do seu fornecedor de automação na nuvem. Ninguém mais pode fornecer essa conectividade e segurança de ponta a ponta como a Cisco. Então, a gente protegemos os ativos em nuvem, conectamos com segurança trabalhadores externos e fornecedores em suas redes corporativas, conectamos e priorizamos o tráfego dentro da zona industrial e em toda a sua rede de negócios, protegemos suas conexões da planta, subestação para o negócio e até mesmo o mundo exterior, ajudamos a segmentar as diversas partes de sua planta de uma forma simples, automatizada e inteligente, e finalmente apoiamos as organizações a responder rapidamente às ameaças cibernéticas. E não podemos esquecer também das pessoas, né? Sejam aquelas especializadas no combate a ameaças cibernéticas, ou mesmo o usuário tradicional, com pouca ou até mesmo nenhuma experiência sobre o cenário de ameaças. Todos são responsáveis pela segurança cibernética da organização. Então, por isso que nós realizamos periodicamente workshops técnicos, para que participantes possam praticar, né, em um ambiente controlado, simulações de resposta a ataques. Conduzimos palestras e webinars para a conscientização dos usuários sobre as boas práticas de segurança. Confeccionamos relatórios com uma linguagem específica para os diferentes públicos, né? CISOs, jurídico, usuário tradicional, abordando o tema da segurança cibernética para o seu dia a dia. Temos pelo mundo empresas do setor energético que confiaram e apostaram na Cisco como seu principal parceiro de segurança para o ambiente de OT. Então, seja a plataforma completa e integrada, ou até mesmo soluções pontuais, a Cisco anda lado a lado com essas organizações para diminuir a superfície de exposição a um ataque cibernético, por meio de soluções, capacitação e consultoria. Então, somente a Cisco
pode integrar segurança de TI, segurança de OT e a rede de forma simples, inteligente e eficiente. Então, não importa o nível de maturidade em que sua organização se encontra, a Cisco te leva lá, né? E melhor ainda, com segurança. Meu PPT funcionou tudo maravilhosamente bem, as animações, muitas cores e tal, mas eu queria passar a palavra para o meu amigo Jorge Almeida, que ele vai executar algumas demonstrações justamente para mostrar tudo isso que a gente viu aqui na prática, para que vocês vejam a nossa tecnologia, a nossa estratégia funcionando. Então, maravilha. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Entrando um pouco na prática, né, disso tudo que o Alfredo mostrou aí, nada melhor do que começar pela primeira fase, que é a visibilidade, né, onde tudo começa. É sempre importante a gente entender, ver tudo aquilo que está conectado na rede, e isso é uma realidade também para a área de operação, utilities, tá? Isso é muito comum já em ambientes de TI, existem várias ferramentas para providenciar isso. Em operação, em ambiente industrial, isso não é tão óbvio, tá? Então, existem ferramentas, a Cisco tem a ferramenta Cyber Vision, que tem exatamente esse propósito. Iniciar essa jornada com visibilidade, mostrando para a operação exatamente o que está conectado de forma passiva, tá? E indo além, identificando protocolos, comunicações, identificando o comportamento que está acontecendo dentro dessas comunicações e a partir daí, inclusive, entrar nas próximas fases, né? De facilitar segmentações, criação de mapas para uma visibilidade não só tabular, mas em mapas dinâmicos. E essa ferramenta ela trabalha em duas camadas, tá? Uma primeira camada distribuída na rede de telemetria, são sensores que podem estar presentes no próprio software de algumas plataformas de algumas linhas da Cisco, e também esse tráfego pode ser espelhado, né, e tratado, enviado para uma segunda camada, que é a camada de gerência, ok? Então, a partir dessa primeira etapa de visibilidade, constrói-se uma visão ao longo do tempo, né, do que é normal em termos de comunicação, existe machine learning por trás dessa tecnologia, para identificar as anomalias possíveis nessas comunicações, né, que podem estar relacionadas com ataques, possivelmente. E, por fim, a ferramenta pode compartilhar esse contexto em relação aos dispositivos de rede com outras soluções, como, por exemplo, o nosso WISE, para fazer não só a autenticação, mas também o controle de acesso seguro. Tá legal? Então, vamos lá. Na prática, né? Eu estou aqui, quando a gente faz o login na ferramenta, no sistema de gerência da ferramenta, né, isso pressupõe que os sensores já estão enviando informações para lá. O que está sendo mostrado aqui é fruto da telemetria. Então, a primeira coisa que é vista é um dashboard, esse dashboard aqui, com informações básicas do que o sistema enxergou nessa rede monitorada. A quantidade de componentes, grupos associados a esses devices, atividades, ou seja, comunicações que foram estabelecidas a partir e em direção a esses dispositivos, vulnerabilidades que foram descobertas nesses dispositivos, né? Variáveis que estão relacionadas com comandos de determinados protocolos e eventos distribuídos em níveis de criticidade. Tá? Existem diferentes tipos de eventos aí, cuja criticidade pode, inclusive, ser customizada de acordo com a administração. A ferramenta, né, obviamente, pode manipular uma quantidade de dados muito grande e, em geral, se eu observar toda a massa de dados,
né, não me diz muita coisa, eu preciso entender localmente. Por isso a ferramenta trabalha com filtros de visão, são presets. Alguns deles já vêm pré-determinados para facilitar, né, identificando, por exemplo, protocolos industriais e eliminando comunicações que não tenham a ver com ambientes industriais, fazendo filtros baseados em área geográfica, né? Então, eu posso usar alguns filtros já existentes ou criar os meus próprios. Nesse caso aqui, usando um filtro existente, né, customizado, baseado em área geográfica, eu chego na área gráfica, que é criada dinamicamente. Então, cada item que é visto aqui representa uma estrutura da planta, tá? Que pode ser agrupada, como vocês podem ver, de uma forma que faça sentido a operação, né? Cada bloco desses, menor, significa um elemento que o sistema identificou, um elemento ou grupo, né, de componentes, de módulos que significam uma estrutura específica. Quando eu clico em cada um deles, eu tenho mais detalhes, começa a visibilidade em detalhes aí. Eu sei que dispositivo é esse, qual o fabricante, aqui o fabricante é Siemens, que tipo de dispositivo qual a função dele, é um PLC, versões e informações específicas daquele dispositivo, tá? E além, claro, do IP e do endereço de mapa. Se eu clico na folha técnica, aí sim eu tenho mais detalhes ainda, não só aqueles que já foram previstos, né, mas também informações de segurança. Que vulnerabilidades foram detectadas a partir da informação de que versão está rodando ali, né? Os fabricantes, em geral, publicam informações de vulnerabilidades conhecidas. E a partir da correlação dessas informações, eu tenho já a identificação clara de que vulnerabilidades estão presentes no meu ambiente, né? Eu posso tomar uma ação diretamente ali com a solução muitas vezes identificada na própria vulnerabilidade, tá? O dispositivo também tem atividades relacionadas a ele. A ferramenta identifica, né, de forma passiva, como eu mencionei, diretamente do tráfego, quais são essas atividades, que comunicações existem. Ele monta um minimapa ali, né, para facilitar, inclusive, a visualização, eliminando os elementos que não se comunicam com aquele dispositivo investigado. E cada comunicação dessa, se eu clicar, eu vejo um pouco mais de detalhe, a origem da comunicação, destino, né, início e fim, e o que ela representa dentro dessa minha estrutura. Qual o protocolo que está sendo usado ali, quais são se existem variáveis que estão sendo lidas ou escritas, que tipo de ação está sendo tomada. Note que isso, inclusive, facilita a integração entre os dois times, né, cada vez mais necessária, porque aqui, mesmo que eu não seja um especialista no protocolo, na área de operação, eu consigo entender o que está acontecendo. Eu sei que aconteceu aqui um start CPU, um stop CPU, que protocolo é esse que está sendo usado, tá? Então, cada um desses elementos tem eu consigo ter essa visão. Se eu voltar aqui para o mapa, né? Só dando um pouco mais de detalhe, cada item desse, vocês vejam que tem uma indicação em preto, à esquerda, que significa a quantidade de elementos que compõem essa estrutura, né? Como eu mencionei, pode ser um dispositivo, pode ser uma combinação. Muitas vezes existem dispositivos que combinam vários módulos e respondem pelo mesmo IP, MAC address, tá? E ainda assim eu tenho a visão. Da mesma forma, né? Clicando aqui na folha técnica, vai me mostrar mais detalhes sobre esses elementos. O número à direita de cada bloco desses identifica a quantidade de vulnerabilidades que a ferramenta enxergou. Tá? Eu posso ir diretamente a ela se eu clicar na folha técnica novamente. Okay? Segurança. Então, esse é o tipo de visibilidade que a gente está mencionando. Ok? Então, tem uma forma, eu posso visualizar isso no formato de mapa, como esse aqui, posso visualizar na forma tabular, dos componentes, cada um deles com seus detalhes, né, atividades relacionadas, e, inclusive, posso identificar a função desses componentes de acordo com a referência do Purdue. Vejo as comunicações, então eu entendo se aquilo representa elementos que estão mais próximos da operação ou mais acima,
mais próximos de ambientes de TI, tá? Dentro da estrutura da ferramenta existe o conceito de tags, né, que vão identificar a função desse dispositivo, né, dentro da estrutura, ou também as comunicações que ele faz. E aí eu identifico aqui todos os protocolos, né, não só industriais, né, mas também comunicação que usem protocolos estranhos à área de operação, que pode, por exemplo, estar sendo resultado de um ataque. Okay? Então, por exemplo, um PLC pode estar sendo atacado por um malware, né? E esse malware faz alguma comunicação externa usando HTTP ou DNS, né? Algo totalmente inesperado. Você pode identificar claramente a partir daqui. A ferramenta também oferece relatórios, né? Eu consigo extrair relatórios de inventário, tudo isso que é mostrado graficamente em tempo real pode ser automatizado, gerando relatórios que facilitem a identificação daqueles elementos, atividades, as comunicações que foram observadas, relatórios de vulnerabilidades e assim por diante. Existe também uma área específica dos eventos que a ferramenta detectou, né? Os blocos referentes aqui ao nível de criticidade de cada um deles. Quando eu clico nesses blocos, isso me leva a uma linha de tempo desses eventos, eu posso analisar cada um deles, tá? Tem vários tipos de eventos, como eu mencionei, desde simples detecção de vulnerabilidades até detecções mais complexas e sendo identificadas por machine learning, anomalias de tráfego, coisas desse gênero. E, por fim, a ferramenta oferece uma pesquisa bastante ampla, né, a partir de onde eu consigo, simplesmente usando strings, né, mostrar diretamente na tela o que a ferramenta enxergou. Por exemplo, quero ver todos os equipamentos que sejam da Rockwell. Escrevo aqui a minha string e ele me mostra a lista dos dispositivos. A mesma coisa, MAC address, IP, qualquer string que eu usar, ele vai buscar na base de dados. Ok? E essas informações podem ser compartilhadas com outras ferramentas, né, das formas convencionais, através de APIs, através de syslogs e outras formas, inclusive facilitando as próximas etapas de detecção e segmentação. Ok? Esse é o Cyber Vision. Agora, uma segunda etapa, né? Temos a visibilidade. Como é que eu aumento o nível de segurança do acesso seguro, esse caso de uso tão frequente que foi mencionado? VPN é algo que todos nós conhecemos, usamos, e principalmente nesse momento. Aqui, para exemplificar, montei uma estrutura bastante simples, doméstica mesmo, nada nem próximo de um ambiente industrial, não tem PLC, nada disso, mas eu simplesmente pluguei um aparelho de televisão e um sistema de som, fazendo aí o papel de dispositivos OT, né? Pluguei num switch router, e tem do outro lado simulando o acesso remoto de usuários baseado em função, tá? Então o fluxo é mais ou menos o seguinte: os dispositivos se conectam a esse elemento de rede, inicia-se então a autenticação de dispositivo, a rede precisa saber que dispositivo é esse. Isso é feito através do WISE, no nosso caso, o nosso NAC, né? É ali onde é centralizada toda a parte de autenticação, identificação dos dispositivos, e a partir de onde são criadas as políticas de permissão, de acesso à rede, a segmentação. Então, essa autenticação se inicia e o WISE começa a criar a visão, né, de contexto daquelas sessões. Então, eu sei, olha, que aquele dispositivo, aquele IP, aquele MAC address foi conectado na porta Fast Ethernet 0 do roteador e assim por diante. Mas só isso não é o suficiente, eu preciso saber que dispositivo é esse, né, para eu poder tomar decisões mais acertadas. Então, para isso, muitas vezes, no ambiente de OT, como já dito, não é tão simples identificar
de que se tratam esses dispositivos, né? Para isso que existem ferramentas como o Cyber Vision. A partir daí, essa visibilidade aparece e eu posso compartilhar, né, esse contexto dos dispositivos. E aí o WISE tem mais informação. Olha, esse dispositivo aqui é o LG Device. O profiling está feito, né? O contexto está criado. A partir de então, com essas informações completas, eu consigo atribuir, baseado em política, uma classificação, um tag, no caso aqui da nossa tecnologia TrustSec. Então, eu tenho basicamente aqui 2 tags do lado do dispositivo, um tag de LG Devices e outro tag de Bose Devices, que é o meu aparelho de som. E do lado do usuário, no momento que ele fecha, que ele estabelece o túnel, também inicia uma autenticação WISE, né? Nesse caso, eu integro com AD para fazer a autenticação por grupo, né? Por função, identificar aquele usuário dentro da minha estrutura. Tem o segundo fator, no caso aqui do dual, com o dual da Cisco, e aí eu construo também a visão do lado de quem está acessando. O usuário LG, nesse caso, está fechando a VPN a partir de um gateway ASA, o IP recebido é esse, e atribuo também um tag para o lado do usuário. Nesse caso, eu tenho o tag do LG Users. Tenho também o tag do Bose Users, se fosse o usuário do outro lado. Tá? E essas informações, esse mapeamento momentâneo do IP para a tag correspondente, é passada para a rede. Essa é o grande valor, esse é o grande valor da segmentação por software do TrustSec. Essa informação é dinâmica e automática. Isso é passado para a rede, né? No caso aqui, o meu próprio firewall, que já tem previamente definida a política com regras indicando, olha, origem tag LG Users para destino tag LG Devices é permitido, para o outro não, e vice-versa. Se eu tiver usuários mais amplos, internos, funcionários, né, como o exemplo aqui, eu posso dar a permissão geral, tá? E a partir daí eu tenho o controle, né? Controle dinâmico baseado em segmentação por software, unindo aí diferentes tecnologias. Como é que isso se dá na prática? Vamos lá. A primeira tarefa, né, que eu mostrei no PowerPoint é a identificação dos dispositivos de rede. Eles se conectaram, aqui estou no meu WISE, eu já vejo que o ponto 11, o meu aparelho de som já foi autenticado via MAC address, o profiling já foi feito, isso, claro, na vida real pode vir do Cyber Vision, sei que porta que ele está conectado e, portanto, eu atribuí já o tag correspondente Bose Devices e LG Devices. Ok? E aí vamos para o lado do usuário. Eu estou aqui numa máquina Windows, né, representando a máquina do usuário remoto. Nesse momento eu estou com um usuário neutro, portanto eu estou com 2 pings aqui automáticos, tanto para a minha TV quanto para o meu som. Nesse momento essa comunicação está sendo possível pelo usuário. Vamos agora usar a VPN, vamos fechar a comunicação, né, usando aqui o WISE, o dual, com o segundo fator, primeiro fator aqui, segundo fator, espero a minha requisição. Eu acho que não. Recebi aqui a requisição, né? Estou vendo que é usuário LG, aprovo, ou seja, esse primeiro e segundo fator passando, estabeleço a minha VPN, uma vez estabelecida, o comportamento vai mudar, né? Agora eu estou com o usuário LG, portanto eu espero que eu consiga continuar a comunicação com o lado, com a minha televisão, é isso que está acontecendo, o ponto 15 continua pingando e o ponto 11 não pinga mais, tá? Como que isso está acontecendo? Através da troca de informações, né? Depois da autenticação, classificação, atribuição de tags. Veja que o WISE aqui já autenticou o usuário LG,
atribuiu aqui o tag correspondente LG Users e passou essa informação para o firewall, nesse caso. Tá? O firewall automaticamente recebe esse mapeamento, né? Não só dos dispositivos da rede, Bose Devices, .11, LG Devices, .15 e agora LG Users e o IP que foi atribuído à VPN. É assim que funciona. Com base nessa informação dinâmica, as regras passam a funcionar de acordo com tag de origem e tag destino. Tá? Então, se eu mudo o usuário, e se eu desconecto esse e uso um usuário do Bose, né? Isso aqui, claro, eu estou simulando um ambiente bastante simples, mas na prática você pode ter muito mais dispositivos, muito mais tags, granularizando o seu ambiente, usando jump host, não importa. A tecnologia permanece válida, não? Aqui agora usando um outro usuário, primeiro e segundo fatores, aguardo a requisição, recebida, é outro usuário agora, Bose, ok, aprovo, fecho a VPN e o comportamento vai se inverter. Agora eu estou com o usuário Bose, recebo no lado do usuário o tag de Bose Users e, portanto, eu não consigo mais acessar dispositivos do tag LG. Tá? Então é assim que funciona. Aqui no Firewall, eu, da mesma forma, recebo automaticamente o que agora o usuário é Bose. Ok? Era isso, pessoal. Então, assim, de uma forma bem simples, né, um ambiente bastante longe da realidade, mas dá para ver as coisas funcionando de forma integrada. ISE para autenticação, com multifator, Cyber-Vision, eventualmente passando as informações de detalhes de contexto do dispositivo e a comunicação toda acontecendo com a rede. Ok? Era isso. Maravilha, Jorge. Acho que ficou bem nítido aí, né? Bem fácil de ver, né? As integrações das tecnologias, né? Um pouco daquilo que a gente pode fornecer. E lembrando que a gente tem tecnologias para tudo isso que a gente está à total disposição de vocês para apoiá-los nesse desafio. Teve uma pergunta, Alfredo, que Acho que eu você volto a bola aí para o respondeu. Dimitri. Queria que você colocasse ela para todos e a sua resposta. Maravilha. O Erlon questionou a respeito de como que a gente consegue identificar a versão dos firmwares através de que geralmente eles não são vistos através de um scan passivo. Né? E a nossa resposta é que justamente como a gente está falando de uma arquitetura de segurança integrada, ela é composta de vários componentes para que a gente possa trazer o máximo possível, né, de proteção, de visibilidade e tudo mais. Existe um componente chamado IND, Industrial Network Director, que ele sim faz a verificação de forma ativa para trazer essa funcionalidade, para trazer essa visão de firmware dentro do seu ambiente. E ele ficou satisfeito. Muito bem. Espero que sim. Eu também. Pessoal, agradeço muito. A palestra é muito técnica, mas nós conversamos antes e achamos que uma demo seria extremamente interessante, tendo em vista a complexidade das aplicações de segurança cibernética. E eu acho que quero parabenizar o Alfredo e o Jorge pela brilhante palestra. Acho que todos gostaram. A palestra vai estar disponível, a gravação, inclusive com voz, estará disponível na página da UTC América Latina, www.utc.org. Não. UTC.org, não. UTCamericalatina.org. UTC.org, vocês vão lá para os Estados Unidos. E agradeço a todos a presença. Qualquer dúvida, também tem os e-mails aqui da UTC, podem fazer para nós. Muito obrigado. Vamos ao
próximo. Obrigado a você. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Fiquem bem e seguros. Com saúde.